Convidá-los para abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 33. Nós vamos ler todo o capítulo. Um capítulo curtinho. Gênesis 33, de 1 a 20. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse: "Quem são esses que estão com você?" Jacó respondeu: "Os filhos com que Deus agraciou esse seu servo." Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. E por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Esaú perguntou: "Qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei?" Jacó respondeu: "É para obter favor na presença de meu senhor." Então Esaú disse: "Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem." Mas Jacó insistiu: "Não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu tão bem. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura." E insistiu com ele até que o aceitou. Então Esaú disse: "Vamos partir e seguir viagem. Eu irei à sua frente." Porém Jacó lhe disse: Meu senhor sabe que esses meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, e eu seguirei aos poucos no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir." Esaú respondeu: "Então permita que eu deixe com você alguns dessa gente que está comigo." Jacó respondeu: "Para quê? Basta que eu alcance favor aos olhos de meu senhor." Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo, e Jacó foi para Sucote, e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde tinha armado a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe deu o nome de Deus, o Deus de Israel. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar pedindo que Ele nos dê iluminação para compreendermos o significado desse texto e de que maneira ele pode ser aplicado para nós hoje. Senhor Deus, nós lemos que o Senhor está no controle da história e que nada te é impossível e que o Senhor inclina o coração do homem na direção que o Senhor deseja, na realização dos teus propósitos. Nós te damos graças, ó Deus, porque tu tens uma aliança conosco, selada no sangue de Jesus, de nos fazer bem e de nos receber na glória. Essa é a nossa confiança. Pedimos, nosso Pai, que teu Espírito Santo ilumine nosso entendimento para percebermos a revelação escrita que o Senhor nos deu, aprendermos mais de ti e dos teus caminhos para conosco. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos diante de um dos eventos mais importantes na história da vida do patriarca Jacó. Aqui nós temos o relato de como ele se reconcilia após 20 anos com seu irmão Esaú. 20 anos de separação. E a separação não tinha sido em termos amigáveis. No capítulo 27 de Gênesis, nós lemos no verso 41 que Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. Jacó havia roubado a bênção de Esaú
Esaú começa a nutrir ódio no coração contra o seu irmão. E dizia no seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Esaú estava cheio de ódio, de raiva contra seu irmão e tinha planos de matá-lo assim que Isaque falecesse. E essas palavras chegaram aos ouvidos de Rebeca e mandou chamar Jacó, o filho mais moço, e disse: seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Esaú estava cheio de ódio e ele acalmava o seu coração dizendo: é só uma questão de tempo, assim que meu pai morrer, eu vou matar Jacó. Essa era a consolação que Esaú trazia para o seu coração frustrado depois de ter sido enganado pelo seu irmão. Isso fazia 20 anos que Jacó fugiu de casa, foi para Padã Arã. Na mensagem anterior, nós vimos como Jacó temeu ao ter notícias de que seu irmão Esaú vinha ao encontro dele com 400 homens, depois de 20 anos, quando Jacó estava no caminho do sul, de volta para Canaã. Na perspectiva desse encontro, Jacó, temeroso, ele ora, ele busca a Deus por livramento do seu irmão, mandou 3 grupos de 3 rebanhos à sua frente como presente para Esaú. Ele passou a noite lutando no Val de Jaboque com um homem que era Deus em forma humana, e daquele encontro ele sai mudado. Ele carrega a marca do encontro na coxa deslocada, Jacó vai mancar para sempre. Ele tem o seu nome mudado de Jacó para Israel, e agora estava pronto para o temido encontro com o seu irmão Esaú, a quem ele tinha logrado fazia 20 anos. Em primeiro lugar, veremos aqui os preparativos que ele faz para um encontro. Está aí do verso 1 até o verso 3. O verso 1 diz que logo que ele atravessa o Jaboque, ele levanta os olhos e ele vê a chegada de Esaú com seu pequeno exército. Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Ele acabou aquela luta com Deus, o dia estava raiando, ele atravessa o val do Jaboque e do outro lado levanta os olhos, está chegando Esaú com a sua tropa. Então, rapidamente, ele divide os filhos, ele organiza a sua família para aquele encontro tão temido. Ele divide os filhos entre Lia e Raquel e as 2 servas e organiza esses grupos em ordem inversa ao ranking social e ao amor pelas mulheres. Ele coloca, então, verso 2, as servas e seus filhos à frente, em seguida, no segundo grupo, Lia e seus filhos atrás deles, e o último grupo, Raquel, a mulher amada, e seu único filho, José, por último, José, o filho que Jacó tinha predileção. A esperança dele era que, se Esaú atacasse a sua família, pelo menos José, a quem ele tanto amava, quem sabe escaparia. E essa preferência de Jacó por José, mais tarde vai criar um enredo da famosa história de José acabar sendo odiado pelos irmãos e vendido para o Egito, mas isso fica para uma outra série. O que lemos aqui, então, é que depois de ter organizado a família para um encontro com Esaú, Jacó passa à frente de todos, como diz aí o verso 3, e adiantando-se ele mesmo, ele passa à frente da família, e se aproxima do seu irmão. Ele que antes tinha ficado atrás, tinha mandado todo mundo na frente, tinha ficado atrás, depois do encontro com Deus no Val do Jaboque, é um homem mudado. E agora ele assume a liderança, corajosamente vai na frente da sua família para protegê-la e se aproxima do seu irmão Esaú. O texto nos diz aí que ele prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se do seu irmão. A prostração aqui era se ajoelhar e encostar a testa na terra, 7 vezes. Isso fazia parte do protocolo daquela época de um inferior, de um subordinado que se aproximava ou do rei, ou do dignatário, ou do seu senhor. Era esse o costume. Era uma expressão oriental de respeito e submissão
que Jacó adota diante do seu irmão Esaú. Ele se curva até o chão 7 vezes e vai se aproximando do seu irmão. E é interessante a gente lembrar que é o contrário do que foi profetizado. Quando ainda os gêmeos Esaú e Jacó estavam no ventre de Rebeca, sua mãe, foi dito que o mais velho seria servo do mais moço, que Esaú seria o servo de Jacó. Mas aqui Jacó se aproxima com atitude de servo. Ele que tanto tinha buscado o primeiro lugar, ele que tanto queria a bênção da primogenitura, agora é um homem quebrantado. É um homem que está disposto a ceder, é um homem que está disposto a se submeter ao seu irmão numa atitude de humildade e de quebrantamento, apesar daquela revelação que havia sido dada. Lá em Gênesis 27 e 29, quando seu pai Isaque o abençoou, ele disse que os irmãos de Jacó se curvariam diante dele, mas ainda não tinha chegado o momento. Por enquanto, Jacó tem que se curvar diante do seu irmão Esaú. Mais adiante, essa profecia se cumpre quando os descendentes de Jacó, os israelitas, conquistaram e tomaram as terras dos edomitas, depois do reino de Davi, muitos séculos depois. Todo esse comportamento de Jacó, é bom a gente lembrar, está seguindo os protocolos da época, quando alguém ia visitar o rei. Esses protocolos estão bem registrados na literatura extrabíblica, porque diz aí o verso 4, diz aí o verso 3, que ele se aproximou, prostrou. Mais adiante nós vamos ver aqui Esaú perguntando: e os presentes que você mandou? Então o sistema era esse: a pessoa se aproximava, se curvava 7 vezes, se apresentava como servo do seu senhor e trazia presentes generosos. Então Jacó não está inventando nada, isso fazia parte do protocolo de submissão e de respeito no Antigo Oriente. Ele está dizendo ao seu irmão: eu estou vindo a você como sendo teu servo. E aí, queridos, do verso 4 até o verso 11, nós temos a surpreendente atitude da parte de Esaú. Do verso 4 até o verso 11. Verso 4, Esaú correu ao encontro dele, não para matá-lo, como tinha sido seu desejo durante todos aqueles anos. Esaú correu ao encontro dele e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço dele e o beijou, e choraram. Desfecho totalmente surpreendente e que vem como uma espécie de alívio da tensão que o Moisés vinha criando na narrativa, na perspectiva desse encontro. O encontro não vai e não acontece da forma como Jacó havia pensado e se preparado. Ele estava se preparado para ser morto, ele tinha feito um projeto de minimizar os danos, tentou salvar os filhos prediletos, o filho querido, que era José, mas nada daquilo acontece. Esaú se aproxima, corre ao encontro de Jacó, e Moisés nos diz aqui, primeiro, que ele abraçou Jacó, abraçou, e não era um abraço assim, com um punhal na mão, era um abraço sincero, colocou os braços no pescoço de Jacó, não para estrangular, mas para trazê-lo mais para perto, beijou seu irmão Jacó, não um beijo de Judas, mas um beijo sincero, e os dois choraram. Esaú de alegria em ver o seu irmão, e Jacó com certeza de alívio. É um choro aliviado, não é? Um choro aliviado. O comentador Bruce Waltke, um hebraísta muito conhecido, ele diz aqui, comentando isso, que as lágrimas foram a catarse para anos de emoções negativas, anos de medo, de suspeitas, de ódio, de vingança, de fazer um mal ao próximo. Agora tudo aquilo se dissolve naquele abraço e naquele beijo, as lágrimas descem e com ela também todos os sentimentos que haviam sido abrigados, nutridos durante todos aqueles anos. Que coisa maravilhosa! Esse versículo, eu creio, é o versículo central de toda essa passagem que nós temos aqui. Esse gesto de Esaú demonstra que em algum momento da sua história pregressa ele tinha perdoado Jacó.
Nós não sabemos de nenhum evento importante que aconteceu com Esaú durante esses 20 anos, porque há um silêncio da Bíblia a respeito disso. Mas o que sabemos é isso, que ele não guardava mais nenhum ressentimento contra o seu irmão Jacó, que recebia seu irmão de volta, que não pretendia fazer-lhe mal e estava, inclusive, alegre em revê-lo e em recebê-lo. Como eu disse, a gente não sabe as causas externas que levaram Esaú a mudar de atitude, porque lá no capítulo 27, ele diz que passou a odiar o seu irmão e que se consolava fazendo planos de como haveria de matá-lo. Mas agora, 20 anos depois, você tem um Esaú completamente diferente. O que é que aconteceu que mudou essa atitude de Esaú? Externamente falando, a Bíblia não diz absolutamente nada, mas nós sabemos qual foi a causa interna e eficaz, que é Deus agindo no coração de Esaú para proteger o seu servo Jacó, o portador da promessa, aquele que é o representante da aliança. Deus fazendo com que, inclusive, os inimigos se reconciliem com ele, por causa da sua fidelidade e das suas promessas. Deus predispondo o coração de Esaú em resposta às orações de Jacó, abençoando todas aquelas medidas que Jacó havia tomado. Depois do encontro, do choro, do abraço, do beijo, Esaú levanta os olhos e pergunta pela família de Jacó, do verso 5 até o verso 7. Levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e diz: quem são esses que estão aqui com você? Ele queria saber. Ele não tinha tido notícias durante todos aqueles anos do seu irmão. E agora ele vê seu irmão cheio de menino, né? E com aquelas mulheres, ele quer saber, né? O que é isso, meu irmão? Quem são esses aí? E a resposta de Jacó, no final do verso 5, vai em duas direções. Primeiro, ele fala como servo do seu irmão, são filhos com que Deus agraciou esse seu servo, e ele reconhece que os filhos haviam sido dados por Deus. Deus me agraciou com esses, é como se ele dissesse, esses aqui que você está vendo, Deus me agraciou, quem sabe você também vai me agraciar e me deixar viver. Foram filhos que Deus me deu, é como se dissesse, poupe essas crianças, foram filhos que Deus me deu nos meus 20 anos de exílio. E aí, em seguida, seguindo o protocolo da época, as servas, Lia, Raquel e os filhos se apresentam diante de Esaú. Versos 6 e 7, se aproximaram as servas com seus filhos, se prostraram, depois Lia, seus filhos, se prostraram, e por último chegaram José e Raquel e se prostraram também diante dele. A família toda se humilhou diante de Esaú. Em seguida, Esaú pergunta sobre os presentes, porque antes de chegar aqui, nesse momento, vocês recordam, Jacó tinha mandado 3 rebanhos na frente, um total de 580 cabeças de gado, divididas em 3 grupos, separados entre si, com ordens aos condutores de dizerem que era um presente de Jacó para o seu irmão Esaú. E Esaú pergunta, qual o propósito disso? Verso 8, qual é o seu propósito com todos esses grupos que encontrei? Qual era a sua intenção, Jacó, com esse gado todo que você mandou na frente, antes de você se encontrar comigo? E aqui você encontra Jacó falando honestamente. É outro homem, né? Você vê no verso 8, ele honestamente ele disse, eu mandei para obter favor na presença do meu Senhor. Meu objetivo era abrandar seu coração. Eu queria que você se mostrasse favorável para mim, depois de 20 anos e depois de tudo que eu fiz contra você, roubei a sua bênção, tomei o seu lugar, agora eu pensei que isso fosse uma maneira de fazer algum tipo de reparação, algum tipo de restituição. Ele confessa que queria garantir a amizade do seu irmão, ser bem recebido por ele e despertar a sua boa vontade. Então, Esaú, a princípio, ele recusa. Verso 9, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. É interessante aqui você ver meio que a reversão dos papéis, não é? O herói aqui é Esaú. Embora Jacó se aproxime, né, toda aquela formalidade, 7 vezes se humilhando, meu Senhor, e falando sempre nessa forma, Esaú nunca chama
Esaú trata Jacó simplesmente como irmão. Todo o tratamento é esse, irmão. Você é meu irmão, como ele diz aqui. Então Esaú disse, verso 9, tenho muitos bens, meu irmão. É a única vez que a expressão aparece, e quem usa é Esaú para se referir a Jacó. Enquanto que Jacó o tempo todo, meu senhor, meu senhor, meu senhor. E Esaú disse, para com isso, você é meu irmão. Eu não preciso desses presentes, eu tenho. Guarde o que você tem, aquilo que Deus lhe deu durante todo esse período, esse tempo todo, guarde, é seu, pertence a você. Mas, lemos aí no verso 10, que Jacó não se contenta com a resposta de Esaú. Quando Esaú diz que ele tinha muitos bens, então aqui a gente tem uma dica de que durante aqueles 20 anos que se passaram, sobre os quais a Bíblia não fala nada, ele tinha se mudado para as montanhas de Edom ou de Seir, e lá ele tinha se tornado um poderoso caçador, como o seu pai Isaque tinha dito que ele haveria de ser, na bênção que ele tinha reservado para Esaú no final. E Esaú tinha conquistado toda aquela região montanhosa de Edom, que é a mesma coisa de Seir, e era senhor daquelas terras. E tinha muito gado, tinha muitos servos, e por isso, embora um presente de 580 cabeças de gado é um presente muito generoso, para Esaú não era muita coisa, porque ele era um homem extremamente rico e poderoso. Por isso ele disse para o seu irmão, guarde o que você tem, eu não preciso. Mas Jacó sabe que a aceitação do presente, na presença de testemunhas, selaria o acordo de paz entre os dois. E ele insiste com seu irmão. E o argumento dele vai em duas direções. Verso 10, Jacó insistiu, não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus. E você me acolheu também. Então, o primeiro argumento dele vai na direção de uma analogia com o que tinha acontecido no Val do Jaboque. Ele diz aqui, Esaú, aceite o meu presente, porque ver você é como ver o rosto de Deus. É a mesma expressão que nós lemos no capítulo anterior, quando Jacó diz, eu vi a face de Deus e eu vivi. Ele viu a Deus lá no Val de Jaboque, aquele homem que lutou com ele, cara a cara. E Deus foi favorável para ele. Deus não o matou, apenas o aleijou. Mas Jacó saiu daquele encontro tendo visto a face de Deus. Ele viu a face de Deus e Deus foi favorável a ele. E ele agora está fazendo um paralelo, dizendo, e eu vi também a sua face, meu irmão Esaú, e você me acolheu e não me matou. Então, ver a sua face é como a mesma coisa de eu ter visto a face de Deus lá no ribeiro do Jaboque. É como se por detrás da face de Esaú, Jacó estivesse vendo a face daquele homem que lutou com ele lá em Peniel, lá no Val do Jaboque. E ele insiste, os presentes que ele está dando para Esaú eram como que um sacrifício que ele estava oferecendo ao Deus que estava por detrás de Esaú, permitindo ou dando vida a Jacó e não destruindo a família toda. Essa é a primeira linha do argumento. Ver você é como ter visto a face de Deus. E da mesma forma que Deus me poupou lá no Val do Jaboque, você me poupou também. Então, aceite o meu presente como expressão de gratidão e não só a você, mas também a meu Deus. E o segundo argumento de Jacó para que Esaú receba o seu presente está no verso 11. Portanto, aceite o meu presente que eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. O segundo argumento é esse, eu tenho muito, não vai me fazer falta. E eu te dou como expressão de toda a generosidade que Deus teve para comigo. Gente, aqui duas vezes aparece a palavra presente. A palavra presente no hebraico é a mesma palavra para bênção. E alguns estudiosos acham que Jacó aqui está tentando fazer uma reparação. Da mesma forma que ele roubou a bênção de Esaú, ele agora diz para Esaú, aceite uma bênção minha, aceite o presente, aceite a bênção que eu estou lhe dando. Duas vezes ele diz isso aqui. A consciência culpada, ele sabe o que é que ele fez e de alguma forma ele tenta
restituir ou reparar o mal que havia feito, né? Ele insiste então. Primeiro argumento, olha, eu vi Deus e Deus me perdoou, eu vi você e você me perdoou. Aceite o presente como expressão da minha gratidão. Segunda coisa, aceita como sendo a bênção que eu estou te dando. Eu tenho muita coisa, Deus me deu muita coisa, aceita pelo menos essa bênção que eu estou te oferecendo. E diz aí o final do verso 11 que ele insistiu tanto com Esaú, até que Esaú finalmente aceitou. Eu não posso deixar de ver o paralelo, né? Na noite anterior, naquela noite, Jacó agarrado com Deus, dizendo, não te deixarei ir, se não me abençoares, e ele agora agarrado com seu irmão, Esaú, dizendo, não vou te deixar ir, até você receber meu presente. Era um homem insistente, não é? Insistiu com Deus e agora insistiu com o irmão, e obteve o que ele queria, porque Esaú aceita o presente que ele está dando. Tudo isso era muito importante, por todos os motivos que eu já disse, e também porque selava aquele acordo de paz. Porque a recepção do presente foi feita na presença dos 400 homens de Esaú e de toda a família de Jacó. Então, era um acordo público, era conhecido, e aquilo traria mais segurança para Jacó com relação ao futuro. Do verso 12 até o 17, nós temos a terceira parte aqui do nosso texto. Na primeira parte, Jacó se prepara para encontrar com Esaú. Na segunda parte, os dois efetivamente se encontram. E agora, na terceira parte, do verso 12 a 17, o texto nos fala de como eles se separaram em paz. A iniciativa de viajarem juntos é de Esaú, no verso 12. Então, o então aí, não é, significa, né, resolvido isso aí, a reconciliação foi feita, presente aceito, está tudo bem. E agora, vamos fazer o quê? Esaú diz, vamos partir e seguir viagem, eu irei na sua frente. Esaú propõe que os dois irmãos viajem juntos até a casa de Esaú. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente vai prosseguir. Até Seir. Vamos lá para Seir. E vamos juntos, vamos caminhando juntos. Você está voltando para casa, você vai ficar lá comigo, lá em casa, lá nas montanhas. E a nossa tradução, a tradução que eu estou usando, né, ela não é a melhor, porque ela está dizendo aqui, vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. É uma tradução possível, mas outra, e que a Almeida atualizada, que a maioria de vocês usa, traz, diz simplesmente assim, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de você. Ele não estava propondo ir na frente, Esaú, ele estava propondo ir junto, porque mais adiante é Jacó que vai dizer, você vai na frente e eu vou atrás depois. Então, nesse caso aqui, a melhor tradução é a Almeida atualizada mesmo, e não a nova Almeida. Bom, eu já disse, Seir era a região montanhosa onde Esaú vivia, ficava a 160 quilômetros ao sul daquele local de encontro. 160 quilômetros ao sul daquele local de encontro. É como daqui para Garanhuns, né? Não, um pouco menos, por aí, alguma coisa assim. Não sei nem a geografia de Pernambuco, quer saber da Palestina, né? Bom. Mas Jacó, por motivos não muito claros no texto, ele prefere não. Ele prefere não. Ele prefere seguir atrás, mais devagar, verso 13 a 14. É possível que aquela recepção favorável de Esaú não tenha dissipado todo o medo, receio e consciência culpada que estava no coração de Esaú. Talvez aquela paz entre eles fosse precária, era muito recente. Além disso, Jacó era um homem de Deus e Esaú era um homem do mundo. 160 quilômetros de caminhada com gado, menino pequeno e tudo mais, não ia faltar motivo para ter uma briga. E Jacó estava muito feliz com o desfecho da situação. Já tinha se reconciliado com seu irmão, o temor da morte havia passado, então ele prefere que sigam separados em grupos. E aí no verso 13 ele traz um argumento de pai e de pastor experiente. Ele quer seguir no passo do rebanho e no passo dos seus filhos. Ele não quer acelerar, porque ele conhece o rebanho. Como todo bom pastor,
que conhece o seu rebanho, sabe que se acelerar demais, o rebanho não vai. E como um pai de família que sabe também que se esticar demais, os filhos não vão. Os filhos não vão. Então, com toda essa experiência, ele usa esse argumento aqui no verso 13. Meu senhor sabe que esses meninos são fracos, fracos aqui quer dizer são tenros, a essa altura, Rubens, que era o mais velho, tinha 13 anos de idade, 13 anos. E os meninos são, José devia ser um menino de 1 ano, né? Talvez 2 anos no máximo. Meu senhor sabe que esses meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite, se forçados a caminhar um só dia, morrerão todos os rebanhos. Aí, agora é que Jacó sugere, passe meu senhor adiante do seu servo. Por isso que eu disse que aquela outra tradução é melhor, não é? Porque a ideia de ir na frente, quem mandou foi Jacó. Passe na frente e eu vou no passo do gado. Eu vou seguindo, né? Mas eu vou atrás, vou devagar. 400 homens caminham bem rápido, um grupo de meninos e vacas e mulheres e rebanho e tudo bem devagar, ele não quer apressar Esaú. Esse é o argumento que Jacó está dizendo aqui. Se no fundo do seu coração ele estava dizendo, nós nos reconciliamos, mas tu vai aqui e eu vou aqui, né? Conhecedor de quem era Esaú, talvez porque o seu coração não tinha, porque não tem nada no texto que negue a honestidade de Esaú. Esaú está sendo honesto, Deus mudou o coração dele com relação ao seu irmão. Mas o problema parece ser o velho Jacó desconfiado, né? Depois, é o que faz a consciência, o pecado faz isso, né? Deixa a consciência culpada e a pessoa vê castigo em tudo. O pecador que fez uma coisa errada, o que acontece de errado com ele é castigo de Deus. Por isso que é bom você colocar a sua vida em ordem, sempre, sempre diante de Deus, pecados confessados, pecados em ordem, para que você possa dormir com tranquilidade. E quando vier problema, você não diga, é Deus me castigando por causa daquilo que eu fiz. Parece que é o caso aqui de Jacó, não é? Ele não está plenamente convencido que a situação está resolvida e ele prefere dar essa desculpa. Esse é o argumento que ele traz. Esaú aceita, mas diz, então faz o seguinte, eu vou deixar aqui um grupo de meus homens para ajudar você, para escoltar você, né? E Jacó disse, também não precisa, né? Não é necessário, meu irmão. É a resposta dele aqui, né? Ele diz, não é necessário, basta que eu alcance favor aos olhos do meu Senhor. É como se Jacó dissesse, o mais importante eu já tenho, que é o seu favor, você não me matou. Você me poupou, você me recebeu com alegria. O resto não tem importância nenhuma, não precisa absolutamente de mais nada. Então, os irmãos se separam e seguem caminhos distintos. Aí no verso 16, nos diz aí que naquele mesmo dia, Esaú voltou para Seir, pelo caminho por onde tinha vindo. Naquele mesmo dia, pegou seus 400 homens, deu meia volta, 160 quilômetros ao sul, para a região montanhosa de Seir. Jacó tinha dito que iria atrás dele. Se você der uma olhadinha aqui, olha, no final do verso 14, ele diz assim, eu seguirei aos poucos no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor em Seir. Então, Jacó disse a Esaú, eu vou atrás, vou devagar, e eu vou lá para a sua casa, tá? Me aguarde, só vou demorar um pouquinho, não precisa deixar ninguém. Eu vou no passo do gado, já eu chego, pode ir. Esaú foi embora, 160 quilômetros sul. Quando ele saiu, Jacó, saída pela direita. Jacó não seguiu para Seir. Nós lemos aí, no verso 17, Jacó foi para Sucote. Se você der uma olhada no mapa da Palestina, de Canaã, o encontro em Peniel, você desce 160 quilômetros ao leste do Jordão, você chega na montanha de Seir, que foi o caminho que Esaú tomou. Mas o que é que Jacó fez? Em vez de seguir devagar atrás do irmão, ele entrou na direção de Canaã. Ele seguiu o Val do Jaboque, 6 quilômetros, até chegar no Rio Jordão. Quando chegou às margens do Rio Jordão, ele construiu uma casa ali. Diz aí o texto, né? Foi para Sucote e edificou para si uma casa. E fez cabanas para seu gado,
palavra cabana em hebraico é Sucote. Daí o nome se chamou Sucote. Mais tarde os israelitas vão construir uma cidade ali, naquele local onde Jacó fez cabanas para o seu gado. Mas ele não cumpriu o que ele disse a seu irmão, de que iria devagar, mas ia chegar depois, não é? Algumas razões para isso. Primeiro, talvez ele não estava totalmente convencido e persuadido da sinceridade do seu irmão Esaú, não sei. Talvez lá na região montanhosa de Edom ou Seir não tivesse pastagem e poços suficiente para 2 rebanhos tão grandes. E terceiro, mais provável, a montanha de Seir, onde Esaú morava, era fora de Canaã. E Deus tinha dito a Jacó que iria trazê-lo de volta à terra prometida. E então o caminho de Jacó é na direção de Canaã e não na direção de Edom. Ele quer voltar para a terra que Deus disse: essa é a terra que eu te dou e a tua descendência. Essa é provavelmente a melhor explicação. Se algum dia ele foi visitar o seu irmão Esaú, nós não sabemos, a Bíblia nos diz, porque Esaú some da história a partir daqui. Ele só reaparece quando o pai Isaque morre e os dois enterram o pai juntos. Na morte de Isaque, Esaú e Jacó estão juntos enterrando o pai, e aí nunca mais Esaú é mencionado. Bom, queridos, e agora, finalmente, Jacó entra em Canaã, do verso 18 até o verso 20, que é a última parte do texto, caminhando já para a nossa conclusão aqui. Ele arma um acampamento em Siquém. Siquém, voltando ao mapinha imaginário, que eu desenhei para vocês, está aqui Sucote, o rio Jordão. Se você atravessar o rio Jordão, no lado oeste, você tem a cidade de Siquém. Então, depois de passar talvez um tempo ali em Sucote, rapidamente, ele atravessa o rio Jordão e vai morar na cidade de Siquém. Verso 18, voltando de Padã-Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã. Está aqui a razão que ele não queria ir para Seir, não é? Ele quer ir agora. Siquém fica no centro de Canaã. Ele foi para lá, armou sua tenda junto à cidade. Siquém era uma cidade que já havia na época de Abraão. Ela era habitada pelos heveus, particularmente por uma família, a família de um homem poderoso chamado Amor, que tinha um filho chamado Siquém, que era o mesmo nome da cidade. Então, e lá que ficava o Carvalho de Moré, foi o local onde Abraão construiu o primeiro altar quando ele entrou na terra prometida, foi ali em Siquém. Então, Jacó meio que está seguindo nos passos do seu avô, vai lá para Siquém, que era o local, o primeiro local em Canaã, onde Abraão armou sua tenda e construiu um altar. E Jacó compra uma propriedade, ele armou sua tenda próximo da cidade e comprou ali aquela terra aos filhos de Amor por 100 peças de dinheiro. A palavra no hebraico é complicada, mas pode ser traduzido como 100 peças de prata. 100 peças de prata ele comprou aquele terreno, aquela propriedade ali em Canaã, e ali armou a sua tenda. E no verso 20, levantou ali um altar. É o primeiro altar que Jacó levanta. Não foi onde ele tinha prometido. Deus tinha aparecido para ele lá em Betel e disse: quando você voltar aqui em Betel, você vai fazer um altar para mim. Betel vai ficar mais ao norte. Fica mais ao norte. E ele faz o seu primeiro altar ali em Siquém. Mais adiante ele vai cumprir, nós vamos ver no final da história, mais adiante ele vai cumprir a promessa do altar lá em Betel. Mas o que é significativo aqui é o nome do altar. O altar significava o local de culto para Deus, ali sacrifícios seriam oferecidos, ofertas seriam trazidas a Deus, a verdadeira religião seria ensinada ali entre os heveus, os moradores de Siquém. Ali o nome de Deus seria invocado em verdade. E qual o Deus que seria adorado ali? Deus, o Deus de Israel. O Deus de Israel não é mais somente o Deus de Abraão e Isaque, mas é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é Israel. Aí ele já se identifica como sendo o portador da promessa, ele assume a sua identidade. Eu sou o continuador da herança do meu avô Abraão, do meu pai Isaque
eu sou o portador da promessa. E é assim que ele chama aquele altar. Só uma curiosidade, ele ali também furou um poço. Ele ali furou um poço também. Moisés não diz aqui, mas João diz. No Evangelho de João, esse poço é conhecido, o pastor Jadson pregou sobre ele recentemente, não é? Ele não é mencionado por Moisés, mas João, no seu Evangelho, capítulo 4, de 5 a 6, diz o seguinte: Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Essa cidade, Sicar, que agora, no tempo de Jesus, fazia parte de Samaria, é provavelmente a mesma Siquém. E foi lá que Jacó fez o poço, onde séculos depois o filho de Jacó, Jesus, encontrou a mulher samaritana e lhe trouxe aquelas palavras de vida, palavras tão abençoadas. Queridos, o que é que Moisés queria ensinar aos filhos de Israel? Primeiro, mais uma vez, mostrar como Deus havia protegido e livrado Jacó de seus inimigos, em fidelidade à aliança e em cumprimento às promessas de preservar a semente santa. Segundo, como Deus cumpriu tudo que prometeu a Jacó, que o protegeu durante o tempo na Mesopotâmia, trouxe são e salvo para Canaã, lhe deu uma numerosa descendência e muita prosperidade. Terceira lição, claríssima, era esse Deus que os israelitas deveriam adorar uma vez que entrassem na terra prometida, e não os ídolos detestáveis dos cananeus, amorreus, amonitas, que habitavam ali em Canaã, porque se fizessem assim, se adorassem a Deus e a Deus somente, como o patriarca Jacó, Deus os haveria de prosperar e abençoar. Essa é a lição importante que Moisés deseja gravar no coração dos israelitas às vésperas de entrar na terra prometida. E o que é que isso tem a ver com a gente? Primeiro, uma palavrinha para você que precisa se reconciliar com seus irmãos. Você que está em guerra, em conflito com irmãos em Cristo, familiares, ore por isso, se inspire aqui nessa história bonita, linda de reconciliação. Tome providências para isso. A palavra de Deus diz: o quanto estiver em nós, devemos ter paz com todos os homens. Deus atendeu às orações de Jacó, abençoou as medidas que ele tomou e reconciliou o seu inimigo com ele. Se você está buscando a Deus por um favor, por uma bênção, por um livramento, lembra que Jacó precisou ser quebrantado primeiro no Val do Jaboque, antes de receber a bênção do encontro com seu irmão Esaú. Deus, da mesma maneira, ele nos quebra, ele nos enfraquece, para que nós possamos ser abençoados e dar toda a glória a Ele. Ele nos coloca numa situação em que fica evidente que aquele favor, aquela bênção que aconteceu conosco, foi só pela graça de Deus e não por nenhum mérito nosso. Uma palavrinha para você que está aflito, abatido com sua culpa e com seu pecado. Veja como Deus recebeu e aceitou Jacó. Veja como ele fez Esaú fazer o mesmo. Essa história lembra a história do filho pródigo. Quem sabe até Jesus se inspirou aqui para contar aquela parábola do filho pródigo, uma história de reconciliação, de volta para casa, de perdão, de abraço, de choro, de alegria, de festa. O nosso Deus pode fazer isso com você, porque Jesus Cristo, seu Filho, já pagou a culpa. Ele é a bênção que Deus nos oferece no altar do Calvário, para através dele nos reconciliar, nos receber. Eu não sei que culpa você carrega, que angústia você leva no peito, que temores você tem, mas esse Deus de reconciliação, esse Deus de perdão e de misericórdia é o nosso Deus. Nós somos os descendentes espirituais de Jacó. E é o nosso Deus, Deus, o Deus de Israel, é Deus, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegue-se a Ele em fé, chegue-se a Ele em arrependimento e confissão, experimente o perdão e a vida eterna que Deus oferece gratuitamente em Jesus. Amém, irmãos? Amém.